Olá, seja bem-vindo à nossa quinta aula. O nosso tema de hoje é ferramentas lúdicas para o ensino fundamental. Como eu já contei para vocês, o brincar, a brincadeira, o jogo, a atividade lúdica em si, ela é uma ferramenta valiosíssima nas mãos de um professor. Então, nesta aula nós vamos falar sobre essas ferramentas e eu vou dar para vocês algumas dicas de ferramentas e como elas impactam a vida e a aprendizagem no desenvolvimento de cada área do conhecimento da criança no ensino fundamental e também nas diversas etapas da vida da criança. Então, vamos nessa! A primeira é a pintura. A pintura é uma atividade impressionante. Você sabia que muitos psicólogos, psiquiatras infantis, eles usam nas suas sessões o desenho, a pintura, das diversas formas para conseguir compreender alguns sentimentos da criança? Mas dentro de sala de aula, uma das coisas mais importantes, mais valorizadas, é que, usando essas diversas ferramentas, seja o giz, o lápis, a tinta, o pincel, a criança ela está desenvolvendo a coordenação motora, que é essencial para todo o seu desenvolvimento. Um outro fator crucial é as cores. As cores estimulam muito a visão da criança, assim como a criatividade. A misturar cores, ao ver como aquelas cores imitam a realidade da natureza ou de outros ambientes da qual ela já tenha visto. Mas o principal que nós podemos falar aqui hoje é a valorização da expressão de sentimentos. Através do desenho e da pintura, a criança ela consegue expressar sentimentos da qual ela não consegue falar. Para vocês terem uma ideia, já teve muitos casos de crianças que conseguiram falar sobre abuso, sobre violência através do desenho e assim o professor conseguiu interferir na situação. Então, a gente precisa compreender que a pintura ela é realmente impressionante, é uma ferramenta crucial para o desenvolvimento da criança. Em alguns momentos da vida, os pais e as crianças e professores, eles deixam de usar a pintura e o desenho, mas isso pode ser um grande erro. Então, se você percebe que seu filho, seu sobrinho, seu neto, ele está passando a deixar de lado a pintura e o desenho, incentive, porque através disso, muitos problemas podem ser solucionados. A segunda atividade lúdica que nós vamos falar é a leitura e a contação de história. Quanto mais cedo puder colocar a leitura no cotidiano da criança, melhor vai ser. A leitura, ela é responsável pela comunicação. Através dela, a gente pode conversar com a criança sobre diversos assuntos, sobre alimentação, sobre a natureza, sobre o desfraude, sobre o desmame, sobre birra, sobre sentimentos. Então, ao criar esse laço com a criança e um adulto, também existe o fator crucial que é a confiança. Depois que esse laço é criado, a criança ela sente muito mais confiança para expor aquilo que ela pensa. E ressaltando aqui dentro de sala de aula, como que a leitura e a contação de história vai auxiliar no desenvolvimento. Auxilia na aquisição da linguagem, na imaginação, na atenção e no desenvolvimento da confiança. Então, a leitura e a contação de histórias são outras atividades cruciais também para o desenvolvimento da criança e suas aprendizagens. Jogos de tabuleiros e quebra-cabeça. Para jogar isso, a criança ela tem que elevar um pouco o seu nível de paciência, de organização, de concentração, de atenção. E tudo isso é essencial para que a criança ela alcance uma aquisição de aprendizagens significativas. Além disso, os jogos de tabuleiros e quebra-cabeças, eles auxiliam muito no raciocínio lógico, que é super importante para áreas de matemática, enfim, de diversas coisas que a criança ela vai precisar ao longo da vida. Música, a dança, o teatro não devia ficar fora da vida de nenhuma criança, porque é muito grande a contribuição que ele traz tanto para o desenvolvimento quanto para a aprendizagem. Então, eu vou citar para vocês aqui algumas coisas que ele pode auxiliar durante o desenvolvimento. Além de auxiliar no conhecer o próprio corpo e os diversos movimentos que o corpo pode fazer através da dança, melodias através da música, coordenação motora
e precisar bater palma no ritmo, isso é muito importante. E também a expressão de sentimentos através da dança e da música e do teatro, a criança ela pode se expressar de uma forma muito grande. Então ela expressa sentimentos e além disso, ela consegue tirar um pouco daquela ansiedade que está dentro dela. Então é crucial para que uma criança ela aprenda de uma forma mais leve. Além disso, tem a questão do enriquecimento cultural, da interação com as outras crianças. Então, essa ferramenta dentro de sala de aula e também fora de sala de aula, ela pode ser usada para os mais diversos temas do qual a criança ela precisa aprender. Então, são com certeza brincadeiras lúdicas cruciais para o desenvolvimento. Brincadeiras e jogos competitivos. Vixe, falou de competição, é melhor sair de perto. Isso é o que muita gente pensa a respeito da competição para as crianças, mas a competição é muito importante para diversas questões. Além de, nesse tipo de brincadeira que eu incluo pega-pega, esconde-esconde, cinco Marias, queimada, enfim, diversas brincadeiras que vão auxiliar a criança no trabalhar o seu corpo, também na troca de experiência entre uma criança e outra. Por exemplo, quando uma criança ela depende da outra para ganhar a competição, elas vão começar a trocar experiências. Olha, faz desse jeito, que assim vai dar certo. Se você segurar aqui, eu consigo pegar aqui, assim a gente vai ganhar. Isso é muito importante para a aprendizagem delas. Outro fator crucial auxilia no desenvolvimento da percepção espacial. Por exemplo, na brincadeira de esconde-esconde, a criança ela precisa analisar o ambiente que ela está, em quais lugares ela conseguiria se esconder, em quais lugares que ela cabe. Será que ela cabe embaixo da mesa? Ou será que ela é muito grande? Será que ela cabe dentro de um armário para se esconder? Isso é muito importante na percepção espacial, porque a criança ela precisa analisar com muito cuidado os lugares, a atenção e a concentração. Em um jogo de queimada, por exemplo, a criança ela precisa ter muita concentração especial naquela pessoa que ela vai jogar a bola para que ela acerte. No início, isso não é uma coisa fácil para a criança. Saber lidar com as frustrações também é algo muito importante, porque a gente sabe que ao longo da vida a gente vai ter diversas frustrações e é na infância que aprendemos a lidar com elas. Então, o preparo através dos jogos e das brincadeiras competitivas auxiliam já a criança nesses processos posteriores que ela vai enfrentar. Se colocar no lugar do outro, aquelas crianças que ganharam a competição, elas precisam se colocar também no lugar daqueles que perderam a competição. Porque assim, o senso de responsabilidade com o outro, esse senso de saber ajudar o outro quando o outro está numa dificuldade, é muito importante e vai, com certeza, nesses momentos, auxiliar de uma forma grandiosa para que as crianças elas convivam bem em sociedade, saibam lidar com os erros, saibam aprender com os erros dos outros e com os seus e assim por diante. Desse jeito, a gente consegue compreender o quanto instigar a curiosidade a brincadeiras através de um ambiente estimulante para a criança é importante. O brincar faz parte do ser criança, não existe uma criança que não goste de brincar. Então, é muito sábio utilizar-se dessas ferramentas de brincadeiras e ludicidade, é claro, sempre com uma intenção pedagógica. O professor ele precisa saber qual a intenção que tem por trás daquela brincadeira, o que ele quer desenvolver naquela brincadeira, para que então ele possa passar para as crianças. Isso é super importante. Mas todas essas brincadeiras vão facilitar com que a criança ela adquira a linguagem, vão auxiliar na escrita. Por exemplo, aquelas brincadeiras que a gente falou da coordenação motora, vão auxiliar na escrita, vão auxiliar a criança a pegar certo um lápis para escrever. A paciência vai auxiliar na leitura, porque para você ler um livro, você precisa ter paciência para terminar. Então, todas essas brincadeiras vão auxiliar em diversas aprendizagens da criança. Por isso, eu ressalto mais uma vez, a brincadeira é a ferramenta mais poderosa que o professor ele tem em mãos. Então, tanto professores, tanto se você é pai, se você é avô, se você é dindo, se você tem alguma criança que faz parte da sua vida, lembre-se sempre que a brincadeira ela é muito importante e lidar com as frustrações na brincadeira também é muito importante para a criança.
Vamos ficando por aqui na nossa quinta aula. Estamos partindo para a nossa sexta e última aula. Muito obrigada pela sua atenção até aqui. Espero que mais uma vez eu possa ter contribuído com o seu aprendizado. E lembre-se sempre, você é um mediador da aprendizagem da criança e a brincadeira também faz parte disso. Então, lembre-se sempre de tirar um tempo de qualidade com a criança que faz parte da sua vida. Tenho certeza que no futuro ela vai ser muito grata por cada momento que esteve ao seu lado. Um grande abraço e até mais!